Hebreus capítulo 5, do verso 11. E por que me surgiu essa questão dessa palavra? Eu tenho observado muito sobre a questão de nós congregarmos, né? O porquê que nós congregamos, qual é o motivo de nós nos reunirmos na semana aqui, no domingo. E eu vejo que, por exemplo, eu vivo brigando com os irmãos aqui com relação a mexer no celular no meio do culto, porque eu entendo que quando nós nos reunimos, nós viemos para cá, o propósito é outro. Eu não posso perder 2 horas da minha vida vindo para cá e chegar aqui, tá mexendo num celular, por exemplo. Não tem propósito. Então não muda nada. Então às vezes eu observo isso, que às vezes as pessoas chegam, em vez de nós nos relacionarmos com os irmãos, nós estamos mexendo no celular. Isso aí nós já fazemos em casa, já fazemos em outros lugares. Então eu tenho uma preocupação como pastor de trazer para a igreja e mostrar para a igreja o seguinte: olha, não passe a sua vida perdendo tempo, porque às vezes você está vindo para o prédio da igreja, e eu acho que eu estou motivado nessa palavra por escutar uma reflexão de um pastor, pastor Marcelo, você acha que você vai pregar de Hebreus também, né? Vai acabar, olha, nem me toquei disso, mas amém. E vai falar de congregar também, né? Aí, não tem pra onde correr, quando o negócio... Porque assim, olha que interessante, um pastor estava comentando que é o seguinte, quando nós falamos de congregar, a primeira coisa que a gente lembra é do prédio, de estar junto no prédio. E ele falou assim, a pessoa pode passar a vida toda indo para o prédio da igreja e não congregar. Então eu fico muito observando, quando eu chego, por exemplo, no domingo, e aí por exemplo, eu vejo um irmão mexendo no celular, antes do culto, não estou falando nem durante o culto, que para mim durante o culto é um absurdo, mais ainda. Mas antes do culto eu falo assim, que oportunidade esse irmão está perdendo, essa irmã está perdendo, de conhecer uma outra pessoa, de ver um visitante chegar ali e perguntar o nome dele, de cumprimentar ele, mas não, ela está entretida no celular. Olha só, então a pergunta que eu fiz quando eu comecei a ler esse texto aqui foi, por que congregar? Por que nós nos reunimos como igreja? Por que nós estamos reunindo, ou nos reunimos em célula? Qual é o propósito de nós nos reunirmos em uma célula, ou num culto de quarta, ou num culto de domingo? É interessante que, e existe uma resposta, nós precisamos o tempo todo ser renovados na nossa mente. Nós precisamos o tempo todo sermos relembrados de princípios, porque nós esquecemos facilmente dos princípios. Então, de tempos em tempos, nós precisamos sentar e escutar novamente sobre isso. Você quer ver um exemplo? Pastor, o que você está falando aí é bíblico? Eu te provo isso. O povo de Israel era um povo de ciclos. Deus estabeleceu festas perpétuas para eles, que eles tinham que fazer essas festas constantemente. E aí era engraçado, porque passava um ano e ele fazia de novo, aí tinha a sequência das festas, né? Festa de Pentecostes, festa da colheita, e aí indo. Até chegar na festa do tabernáculos, e a Páscoa, e no ano que vem eles iam fazer o quê? Novamente, Pentecoste, Páscoa, tabernáculos, e no outro ano, Pentecoste, eles sempre, era um ciclo que eles faziam. Por quê? O que Deus queria com aquilo? Fazer com que eles fossem renovados na sua mente de tempo em tempo. Olha, vocês começaram a esquecer. Por que era a Páscoa, por exemplo? A Páscoa tinha qual significado? Você vai se reunir com família, para você lembrar do tempo em que você estava no Egito, e de como Deus te tirou de lá. E aí eles tinham que comer as ervas amargas, e depois de comer ervas amargas, aí eles tinham que estar lá comendo ali do cordeiro juntos, e tinha todo um significado. Isso aqui é para lembrar de como era o pecado, de como no Egito vocês sofriam, era amargosa a vida de vocês. E depois veio o cordeiro, simbolizando o próprio Cristo que viria. E de tempos em tempos, aí tabernáculos. Qual que é a ideia de tabernáculos? Falar, olha, para nós tem um significado maior ainda, porque Jesus tabernaculou entre nós. Mas era para lembrar que o povo viveu em tendas. Até hoje, eles fazem isso. Eles têm casa, mas na época de tabernáculos, muitos deles saem de casa, armam uma cabana, fora de casa. E qual é o significado disso? Para vocês lembrarem
de que um dia vocês não tinham terra, vocês não tinham casa, e vocês viviam dentro de cabanas. Então, a ideia do culto é o quê? É nós sermos relembrados de tempo em tempo, semana após semana. Por que nós fazemos a ceia pelo menos uma vez por mês? Porque nós precisamos relembrar. Parece que tem hora que nós estamos pensando só no carro, na casa, na conquista, e nós esquecemos que teve alguém que fez um sacrifício por nós, que morreu no nosso lugar, que derramou sangue por nós, e nós precisamos renovar a aliança com Ele. Algumas igrejas fazem de 3 em 3 meses, outras fazem uma vez por ano, mas de tempo em tempo eles têm que renovar, lembrar de que olha o sacrifício que Deus fez por nós. Renove sua aliança com Ele. É interessante isso, porque a vida cristã, ela precisa ser uma vida de constante aprendizado. Eu já vou entrar no texto, mas eu preciso fazer essa introdução para você entender o porquê que nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar juntos, nós precisamos de tempo em tempo ser renovados na nossa mente, entender o propósito do porquê que nós nos reunimos, porque senão, se nós perdemos esse propósito, a gente começa a achar que nós nos reunimos aqui por causa do pastor, ou por causa do irmãozinho que está do lado, simplesmente assim, porque você gosta dele, mas no dia que você parar de gostar dele, então você vai parar de se reunir. Então não é esse o propósito. Quem acha que já sabe de tudo, não sabe nada. Então, qual que é a ideia? Tem gente que não está congregando porque acha que já sabe muito. Eu sei mais do que aquele pastor que prega. Eu sei tocar mais do que aqueles rapazes que tocam ali. Eu sei mais da palavra, eu tenho mais entendimento. Para mim, normalmente a frase, ela sempre vem assim, na minha opinião, a igreja deveria ser assim. Então essa pessoa se coloca como alguém que sabe mais do que os outros, e que por isso não vai conseguir aprender nada com ninguém. Você está entendendo isso? Então, quem acha que sabe, na verdade não sabe nada. O tempo todo nós precisamos pedir para o Espírito Santo, através da palavra, mudar o nosso modo de pensar e, consequentemente, o nosso agir. Então, de tempo em tempo, nós temos que estar aqui no culto, escutar uma palavra e falar, Senhor, muda a minha mente, isso aí eu estou pensando diferente disso, eu estou errado nisso aqui. De tempo em tempo, nós precisamos ter nossa mente renovada e ter uma vida de mudança. Nós precisamos constantemente que a palavra nos renove a nossa mente, e que isso gere em nós transformação. Agora eu vou entrar no texto. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque hoje eu quero falar sobre o perigo do esfriamento espiritual. Deixar de congregar é a última etapa. Deixar de congregar é a última etapa para aqueles que estão esfriando espiritualmente. Às vezes a gente só acha que a pessoa se afastou, se esfriou, quando ela para de ir nos cultos, mas não. Ela vem dando sinais antes. Quer ver um exemplo? Por isso que eu falei que essa ministração de hoje é uma ministração pastoral. Não é uma ministração para te jogar uma chave na mão, você vai abrir, sabe? Não. É uma ministração para você olhar para a sua vida e falar, Senhor, será que eu não estou indo por esse caminho? E é por isso que eu estou começando a me esfriar espiritualmente. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, vai dizer assim. Aliás, eu vou ler versículo por versículo para a gente poder ganhar tempo, senão eu vou ler ele todo. É interessante. Quanto tempo eu tenho aqui? Não colocaram para mim ali? Então dá para mim ler todo. Vou ler todo o texto. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Até o 14, isso mesmo. Olha que interessante. Qual que é o perigo do esfriamento espiritual? E como que isso acontece em nossa vida? Primeiro, nós começamos a nos esfriar espiritualmente
quando nós endurecemos nosso coração, impedindo que nós sejamos ensináveis. Esse é o primeiro ponto. Versículo 11, olha o versículo 11 que diz: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Lentos em aprender, sabe o que significa? Negligentes. Tem uma outra tradução que vai falar assim: vocês se tornaram negligentes. É a NVI também declarando isso. O que é ser negligente? Ser negligente é você saber de algo, mas ignorar aquilo, sem pensar nas consequências. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso trabalhar num prédio na altura, se eu trabalho num prédio na altura, sem os meus equipamentos de segurança, sem estar amarrado, sem estar com cinto. Por exemplo, quando as pessoas vão fazer trabalho em um local alto, é indicado também que essa pessoa não faça o trabalho sozinho. Hoje, por exemplo, a donadora foi fazer um exame, e aí a Dani foi acompanhar ela, porque o exame só pode ser feito com a outra pessoa, porque a reação que tem, o remédio que a pessoa toma, ela precisa ter alguém do lado para trazer ela para casa, para cuidar dela durante esse tempo. Se eu for uma pessoa negligente, eu sei disso, mas eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer subir no prédio sem as ferramentas adequadas, sem o equipamento de segurança. Mas nós já ouvimos falar de tanta gente que já caiu, já se machucou, já morreu. Nós sabemos disso. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos, muitas vezes, negligentes. Então eu sei que eu não posso andar de carro sem cinto de segurança. Mas a pessoa vai lá, pega o cinto de segurança, passa por cima, coloca na parte da cabeça ali do banco e diz: é porque isso aqui me aperta muito. Presta atenção, tudo aquilo que gera em nós segurança, EPI, é desconfortável, não é? Eu trabalhava na firma de blindagem, e eu lixava peças, e eu tinha que usar o protetor auricular. Tinha que usar uma máscara, um protetor auricular e uma luva. Só que aquilo incomodava demais. De vez em quando a gente fazia o quê? Tirava o protetor, tirava a máscara, estava muito calor. Quando eu entrei na empresa, eu fui lixar uma peça, e quando você entra, você está mais obediente às normas da empresa. Eu estava com a máscara, eu estava com a luva, eu estava com o protetor auricular. E no que eu fui lixar uma peça, a lixadeira travou, e eu não consegui segurar a força dela, porque era uma lixadeira forte. No que ela travou, eu soltei, e só escutei o barulho dela no chão rodando, e o tapa que eu levei no rosto assim dela, e beleza. Quando eu abri os olhos, a minha máscara estava toda lixada. No que ela escapou de lá, ela girou e bateu no meu rosto com a máscara. Se eu não tivesse com a máscara, provavelmente tinha perdido parte do meu rosto. No começo, eu fiquei assustado com isso, e sempre estava usando máscara. Mas vai passando o tempo, a gente vai se tornando o quê? Negligentes. E aí a gente deixa de fazer aquilo que era para fazer. Então as pessoas também são assim com relação ao congregar. Elas acham que não tem problema, começa a faltar num culto, começa a faltar em outro, e daqui a pouco ela se vê totalmente enrolada, e aí ela não consegue mais ter força para voltar. Então, as pessoas, nós nos esfriamos muitas vezes quando nós nos deixamos, ou melhor, não queremos ser mais ensináveis. Então, o pastor está dando uma direção, por exemplo, sobre o celular, que nem eu dei aqui. Não tem ninguém mexendo aqui, graças a Deus, então posso falar tranquilo. Mas olha só, aí eu estou dando uma direção. Você acha que eu estou preocupado comigo? Não, estou preocupado com vocês, para que vocês não venham para o culto e percam a oportunidade que tem de estar aqui celebrando a Deus, num culto racional. É um exemplo que eu estou dando, mas eu podia citar várias outras coisas. Podia dar vários outros exemplos aqui. Aqui o celular é muito claro. Você vê a pessoa sendo roubada, assim, nitidamente. Você fala: meu Deus, em vez de estar ali conversando com o irmão, está jogando. Em vez de estar ali compartilhando com o outro, está preocupado em ficar olhando o Corinthians. Não vale nem a pena. Né? E aí as pessoas estão se perdendo. Então, o versículo 11 diz: vocês se tornaram lentos em aprender.
O que isso significa? Você vai ensinar para a pessoa, ela não quer mais ouvir. Ela se torna negligente. Você está dando direção para ela, ó, faz assim. Isso aqui é melhor para você. Isso aqui a palavra está dizendo isso para você. Honre teu pai, honre tua mãe. Ó, faça tal coisa. Está dando a direção e a pessoa está fazendo o quê? Endurecendo o coração, se tornando lento, em aprender. Negligente com aquilo que ela sabe que tem que fazer. Então esse é o primeiro motivo do porquê as pessoas esfriam espiritualmente. Segundo motivo, do porquê que as pessoas esfriam espiritualmente. Eu não estou jogando só para os outros, isso aqui eu observo em mim. Você começa a ir para um café de pastores, que nem eu tenho que ir, aí já começa a chegar atrasado, eu já sei como vai ser. Vai demorar meia hora para começar, então é melhor eu chegar meia horinha depois, não tem problema. E aí a gente vai perdendo a oportunidade de se tornar ensinável. O segundo é, não identificando ou entendendo o nível que nós estamos ou que deveríamos estar. Olha só, versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, o que o autor aos Hebreus estão falando? Olha, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando, vocês já deveriam, nessa altura, no tempo que você tem de cristão, já deveria ter passado por essa fase. E aí ele vai dizer assim, ó, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Tem coisa que você vai falar assim, eu não estou acreditando que eu tenho que falar para esse irmão que ele tem que perdoar o outro. Eu não estou acreditando que eu tenho que falar sobre atraso com esse irmão que é líder aqui já faz um tempo. Eu não estou acreditando que eu ainda tenho que falar para a equipe de louvor que ela tem que fazer um ensaio em casa e que tem que gravar. Eu não estou acreditando nisso, porque já era para ser maduro, saber a responsabilidade, saber quem você é em Cristo Jesus, saber a posição que Deus te colocou. E você assumir isso e falar assim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei a responsabilidade que eu tenho. Embora a essa altura já devesse ser mestre, está ensinando outros. Eu tive uma conversa essa semana agora, com um irmão, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Eu estava tendo uma conversa com o irmão essa semana sobre louvor, né? Ele estava conversando comigo sobre a questão do louvor na igreja dele. E aí eu comecei a falar, olha, eu fiz assim no louvor da igreja, eu mexi assim, olha, eu tive que fazer assim. E tudo que eu fui falando para ele, ele falou, cara, isso aí foi a melhor coisa que você fez, você está correto. Eu falei assim, mas não foi de uma hora para outra, teve muita gente que me deu trabalho. Falei para ele, falei assim, olha, foi mais de um ano tentando ensinar as pessoas que, olha, irmãos, é só você ir lá, gravar, fazer isso. Eu falei, olha, você vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muito amor, e vai ter que ser firme, porque senão você não consegue mudar isso. Aí ele estava falando de coisas assim, elementares assim, que eu falei, meu Deus, ainda está tendo que ensinar isso para o pessoal do louvor, que tem que chegar no horário, que tem que ensaiar, que tem que ter responsabilidade para tirar música, que tem que ter... É isso mesmo, já era para nós sermos mestres nisso. Eu estou dando um exemplo do louvor, aplique isso em outra área. Será que nós ainda temos que ficar ensinando para os nossos filhos, que eles têm que honrar o pai e mãe, escutando esse tempo todo que está aqui dentro da igreja? E nós ainda temos que voltar lá e, rapaz, respeite seu pai e sua mãe, honra teu pai e tua mãe. Tenha compromisso. Sabe? Olha, ele fala assim, nós ainda estamos tendo que ensinar novamente os princípios elementares da palavra de Deus, e estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu vou fazer algumas perguntas, você reflita. Como que você reage quando você é confrontado? Qual que é a sua reação? Você recebe aquilo e olha e fala, verdade, eu precisava disso. Olha, eu tive uma conversa essa semana duríssima com o irmão. Duríssima. Sabe, de correção, de alinhamento. E no final o irmão falou para mim assim, pastor, obrigado, eu precisava dessa conversa. Eu falei, cara, Senhor, me faz crente de verdade. Me faz crente de verdade. Porque tem pessoas que você não pode falar nada para ela.
Qualquer situação que você fala, você vai ter que ficar pisando em ovos, e você vai ter que dar leitinho na boquinha dela, porque ela não entende que o que você está falando é para que corrija, para que seja bom para todo mundo, para que não tenha problema. Ontem eu fiz o dia da família fiz o dia da família com a minha família. E aí nós estávamos conversando na mesa, e aí teve por exemplo, o Felipe, eu falei assim, olha, você está fazendo 14 anos agora. Ele vai fazer 14 anos mês que vem. Eu falei assim, você vai sair para trabalhar comigo agora. Você não tem negócio de ficar jogando bolinha no meio da rua. Agora você vai sair para trabalhar comigo. Os dias que eu tiver serviço, você vai ter que ir lá comigo, porque você é um homem. E aí eu comecei a explicar algumas situações para ele. Falei, é assim, você já está com 14 anos de idade. E expliquei algumas situações para ele. Um menino prendado, irmãos, não é porque é meu filho não. Faz arroz, faz comida. Olha, quem fizer a corte com ele, tá ganha. Olha, menino prendado. Aí agora eu falei, agora eu vou te ensinar uma profissão, porque um dia você vai precisar disso, você vai precisar trabalhar mais para sustentar sua família. Mas às vezes você vai conversar com a pessoa reage. Então qual que é a sua reação quando você é confrontado? Você ainda se fecha, faz bico, larga tudo que está fazendo, porque agora já que me confrontou, então agora também não vou fazer mais nada. Não, estou te corrigindo nisso aqui, para você ser melhor. Aí nós sentamos lá na mesa, e aí eu falei assim, agora nós vamos alinhar algumas coisas que nós precisamos alinhar aqui. Aí o chicote estralou na mesa. No final, tudo bem. Falei, Deus, Ele quer alinhar nossas casas. Só que nós vamos ficar dando leitinho até quando? A segunda pergunta é, o que eu espero vir do altar a cada culto? Se não for uma palavra que me agrade, se não foi algo que, então, para mim não está bom. Qual a minha reação quando o discipulado, a orientação, vai contra as minhas vontades? Então, 3 perguntas para nós pensarmos. 3 perguntas aí. O Daniel talvez é um dos que eu mais converso, dos discípulos, né? E aí, para ele, às vezes eu abro algumas situações, falo assim, Daniel, você acha que está difícil para vocês? Espera aí, vou mostrar para vocês como que é para mim. Aí eu mostro para ele e falo assim, eu estou mostrando isso aqui. Mas sabe o que eu estou mostrando para você? Para falar assim, no dia que eu fizer isso com você, me ame. Porque eu estou amando. Todos nós somos corrigidos, irmãos. Todos nós somos decepcionados. Todos nós somos confrontados em alguma área. E todos nós precisamos de amar, perdoar. Eu estou tentando explicar para vocês que eu estou pregando a palavra aqui no domingo e falando para vocês o quê? Perdoa aquele que te persegue. Só que eu também sou testado nisso. Todos nós somos. O problema é que eu tenho que enxergar quem eu sou. Qual é a minha posição? Eu já sou alguém. Eu tenho que pensar assim, eu tenho que me enxergar e falar, peraí, eu sou alguém que estou maduro. Já faz quantos anos que você serve a Deus? Nós fizemos aqui um teste aqui na semana, aqui no dia da oração. A Leda tem 26 anos, eu tenho 25 anos servindo a Deus. A maioria aqui deve ter no mínimo 6, 7, 8 anos ou mais. Será que já não está na hora de nós mudarmos? Diga assim, de nós amadurecermos, de nós vermos que, calma aí, vamos liberar perdão, vamos amar, vamos caminhar uma segunda milha. Você está entendendo isso aqui comigo? Está na hora de nós crescermos. O problema de nós nos desfiarmos espiritualmente é porque nós queremos viver a vida toda como crianças espirituais. Ninguém pode falar nada, não pode me confrontar, mesmo eu estando errado, mesmo não fazendo errado. Eu não quero que ninguém fale nada. Se falar, sabe qual é o problema seu? Você não vai crescer. Porque tem hora que a gente olha e fala assim, cara, nem vou falar nada para essa pessoa, porque eu vou arrumar um problema maior para nós. Só que o problema é que eu não vou falar. Talvez esse irmão que te ama muito aí, não vai falar. Mas lá no teu serviço, vou falar que nem os jovens falam, é sem massagem. Lá você vai passar mal.
Primeiro motivo, então, quando nós endurecemos nosso coração para o ensino. Segundo motivo, quando nós não entendemos o nível que nós estamos ou deveríamos estar. Terceiro motivo, nos esfriamos espiritualmente quando não amadurecemos dentro do tempo necessário. Parece que é a mesma coisa, mas é assim, existe um tempo para amadurecer. Existe um tempo para amadurecer, para aprendermos a tomar decisões. Olha o que vai dizer, versículo 13. Está tudo dentro do texto aqui, ó. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O exercício constante do que ele está falando aqui? Da justiça. Que justiça? Da nossa justiça? Não, da justiça do reino de Deus. E parece que a justiça do reino de Deus não combina muito com a nossa justiça. Porque a nossa justiça, a gente quer arrancar o pescoço do irmão. Nós queremos arrancar, tirar o sangue daquele que erra contra nós. Mas na justiça de Deus é assim: bem-aventurados os pacificadores, que eles herdarão a terra. Bem-aventurado quando vocês vos perseguirem. Olha como que é a coisa. Então, às vezes nós estamos querendo viver e agindo com a nossa justiça própria. Quarto e último, nos esfriamos espiritualmente também, quando nós trocamos então a justiça do reino pela nossa própria justiça, que está dentro da mesma questão. Quando insistimos em não mudar a nossa mentalidade carnal e egoísta pela mentalidade do reino, e tomamos decisões e agimos com base nos nossos achismos e na nossa justiça própria, ignorando o quê? A palavra de Deus e a sua vontade para a nossa vida. É imprescindível, irmão, se você não quer se esfriar espiritualmente, você aprender a andar pela justiça de Deus e não pela sua. Se você caminhar pela sua justiça, não tem como você manter a sua vida espiritual aquecida. E o perigo é o afastamento. Como eu falei no início aqui, o deixar de congregar é o último passo. A pessoa começa a vir, começa a achar que está tudo errado, tudo que as pessoas falam ofende, só vê a justiça própria dela, na opinião dela deveria ser feito isso e aquilo, e tudo está errado. A consequência vai ser o quê? Eu sou bom demais para estar nesse lugar. Eu sou melhor do que esses irmãos. Essa é a consequência. Esse lugar não me merece. Eu estou falando de algo aqui, irmãos, que é imprescindível para nós. Se nós andarmos pela nossa justiça, nós não conseguiremos manter nossa vida acesa, espiritual. A gente começa a olhar para os outros, ver os erros dos outros, e nós não olhamos para os nossos erros. Não olhamos para as nossas falhas. Não olhamos para que, da mesma forma que as pessoas nos ofendem, nós também ofendemos. Então, qual é a solução? Perdoar, amar, liberar perdão, caminhar uma segunda milha. Eu conto para os irmãos aqui uma história, que é a história do porco-espinho, né? Acho que a maioria dos irmãos já escutou em algum momento eu contando ela aqui. E conta essa história que os porco-espinho, quando nasce, às vezes nasce em época de frio, muito frio. E aí eles precisam se aquecer e não tem nada melhor do que você se juntar. Só que você imagina uma ninhada, não sei se nem se chama assim, de porco-espinho. Um tentando se aquecer no outro, e os espinhos endurecendo. E quando ele começa a endurecer, depois de um tempo do nascimento, para a proteção deles, ele começa a espetar os irmãos. E um irmão espeta o outro. Então, quanto mais eles se aproximam, mais os espetos cutucam um ao outro e ferem um ao outro. E aí eles têm que tomar uma decisão que vai definir o futuro deles. Nos afastamos, saímos da proximidade um com o outro, porque a proximidade nos fere, a proximidade nos cutuca,
e aí nós vamos para o frio e lá nós vamos morrer congelado, ou nós pagamos o preço, nesse inverno, de estarmos um colado no outro, e mesmo que o meu irmão me fira, e eu firo meu irmão, eu decido permanecer junto com ele, sem abrir mão da comunhão. Isso é fundamental para nós, para a nossa sobrevivência. Pastor, mas como que faz? Nós temos o maior exemplo na Bíblia de proximidade e amor, que foi o de Jesus. Como que Jesus tratou os discípulos? Porque Pedro era explosivo, João também era vingativo. Tem uma hora que João fala: vamos meter fogo em todo mundo aí, Senhor. Tomé, incrédulo. Judas, um traidor. Os outros nem não tem tanta referência dos outros, mas pelo menos esses 4 aí. Qual foi a decisão deles? Jesus olhou para eles e falou: você quer saber de uma coisa? É melhor eu viver sozinho, longe dessa turma aí, e eu vou pregar o evangelho sozinho? Não. Ele olhou para cada um deles e falou assim: vou amar, vou ensinar, vou perdoar. E aí ele resgata Pedro, e aí ele dá direção para Tomé, e aí ele conversa com Judas, mas Judas não escuta, endurece o coração. Eu falei para vocês que essa palavra de hoje é uma palavra pastoral, porque é mesmo. Por que as pessoas estão cada vez mais se afastando da presença de Deus? Porque elas estão tentando viver na justiça delas. Porque elas endurecem o coração para o ensino. Porque elas acham que elas sabem mais do que os outros. E no final das contas, estamos todos nós no mesmo barco, aprendendo a cada dia. Eu queria orar com os irmãos, eu queria tirar um tempo de oração. Nesses últimos 5 minutinhos que nos restam, eu queria que a gente ajoelhasse e pedisse perdão para Deus. Sabe, tirasse um tempo de oração agora, falando: Senhor, olha, me perdoa, me leva a amadurecer, me leva a entender. Se você não puder se ajoelhar por algum motivo, não tem problema, mas se você puder, sabe, puder se arrepender e falar: Senhor, olha, eu não quero vir para o prédio da igreja só por vir, eu não quero perder o propósito, porque quando nós nos convertemos, Senhor, era uma alegria estar no meio dos irmãos, era uma alegria cultuar, era uma alegria estar em meio aos irmãos, e vai passando o tempo, Senhor, nós vamos perdendo isso, nós vamos olhando mais para os erros, para as falhas, nós vamos olhando para as limitações, e Pai, nós estamos sendo tardios em amadurecer.